A história do Brasil começa muito antes da chegada dos colonizadores e dos então descobridores, atravessando o Oceano Atlântico para conquistar um território que já pertencia a um povo nativo e pacífico. Mesmo com tantos acontecimentos desde 1500, com a chegada dos portugueses, e 1530, com o início da colonização, a história do nosso país não parou por aí, mudando de curso inúmeras vezes a pedido da coroa portuguesa. No último vídeo dessa série, falamos sobre o período colonial. E aqui estamos para dar continuidade à história do Brasil em 9 etapas. Acompanha com a gente e roda a vinheta. Olá, eu sou Ismael Lopes. Beleza, eu sou Tasso Laia. E o vídeo de hoje é sobre uma nova forma de governo proposto pela coroa portuguesa. Um sistema de amparo às capitanias hereditárias em nosso território chamado Governos Gerais. Em 1534, foram criadas 14 capitanias hereditárias, divididas em 15 lotes. Os beneficiários ou donatários ocuparam 12 delas e eram elementos da pequena nobreza de Portugal. Apenas duas dessas capitanias, a de Pernambuco e São Vicente, foram que realmente prosperaram com esse sistema. Visto que o sistema de capitanias dividia o poder, pois os donatários eram responsáveis apenas pela sua porção de terra e que não existia proteção para o povo colonizador em relação aos índios antropofágicos que representavam ameaça, houve então uma decisão da coroa. Tamanha foi tal preocupação da coroa portuguesa que, a partir de 1548, decidiu incentivar a colonização por meio dos donatários que até então não prosperavam, já que o total eram 12 beneficiários. Decisão essa que foi enviado o primeiro governador-geral do Brasil, com o intuito de proteger, centralizar e aumentar a arrecadação para com os donatários de cada capitania. O primeiro governador-geral do Brasil foi Tomé de Souza e era encarregado também de fiscalizar e arrecadar tributos. Junto a ele vieram vários estrangeiros e produtos, são eles: os conhecidos como lançados, que representavam uma parte do povo indesejável de Portugal. O primeiro bispo do território, Dom Fernandes Sardinha. E o produto animal do gado, que serviria como força motriz ou tracionária para o trabalho em máquinas de engenho. Com a chegada do governador, vieram várias mudanças, como, por exemplo, foi inaugurada a primeira cidade do Brasil, Salvador. Esse governo se estendeu até 1553, quando Tomé de Souza resolveu retornar para Portugal. Com sua ausência, veio então o segundo governador-geral, Duarte da Costa, acompanhado de José de Anchieta e de mais imigrantes indesejáveis de Portugal. A partir daí se instaurou um dos períodos mais desastrosos do governo colonizador português. De início, Duarte da Costa quis aumentar a quantidade de engenhos, forçando assim o aumento da procura por matéria-prima e, consequentemente, o aumento da mão de obra. A mão de obra era indígena e focalizava na produção de cana-de-açúcar, mas esses índios não eram tão fáceis assim de escravizar. Devido à igreja incentivar a catequização desse povo, que era bruto e precisava ser lapidado aos moldes religiosos, houve conflito entre o governo e a igreja. Além disso, os próprios índios começaram a se rebelar contra os colonizadores, dando início então à resistência indígena no Recôncavo Baiano. Enquanto isso, os jesuítas, no qual José de Anchieta fazia parte, fundaram o Colégio de São Paulo, no qual deu origem à cidade de mesmo nome. No meio da confusão, a Europa passava pela reforma religiosa, no qual os protestantes eram perseguidos pela Igreja Católica, e com isso vieram franceses e ingleses para o Brasil. Ao chegarem, os franceses se apossaram de uma parte do território, que ficou conhecido como França Antártida. A esse ponto, o segundo governador-geral estava com seu governo perdido e finalizou seu trabalho em 1558, dando lugar para o próximo governador, Mem de Sá. Ele veio para trazer ordem no meio do caos, instalado pelo governo anterior, e também para gerar lucro para Portugal. Como primeiro feito, ele teve que pôr fim à invasão francesa. Chamou então seu sobrinho Estácio de Sá para expulsar o povo invasor, que logo depois trouxe a vitória de Portugal sobre eles. Estácio de Sá foi responsável por fundar a segunda cidade brasileira, São Sebastião do Rio de Janeiro, e veio a ser morto com uma flechada na face posteriormente. O governo Mem de Sá, então, vinha se destacando. Foi responsável pelo primeiro acordo de paz entre os indígenas e os colonizadores, o chamado Tratado de Paz de Iperoig.
Esse tratado foi usado por José de Anchieta para dar fim à Confederação dos Tamoios, que era um movimento dos índios contra os portugueses, no qual recebiam armas que os franceses lhe entregavam. O governo de Mendes Sá durou 15 anos, mas em 1570 a coroa portuguesa, visando arrecadar mais lucros e sendo pressionada pela igreja a não escravizar os índios, começaram a substituir a mão de obra com o uso dos negros. A vantagem era que os negros conheciam o manuseio da cana-de-açúcar, sendo que os índios eram ariscos e menos adaptados a essa produção. Mendes Sá finalizou seu governo em 1572 e agora a coroa de Portugal pensava em dividir o território brasileiro em duas partes, conforme as capitais já criadas. Ao norte, Salvador com um governo e ao sul, Rio de Janeiro com outro, durando até 1580, onde se deu início à União Ibérica. Com esse vídeo, galera, avançamos mais ainda na história do Brasil. E traremos no próximo vídeo uma nova etapa, chamada Sistema Colonial Açucareiro. E vamos lá, isso aí é demais, até o próximo vídeo. Até logo!